Amém. Bom dia a todos que conosco se encontra nesse momento. Bom dia, Vitor. Bom dia, Júnia. Bom dia a todos da sala. Deus seja louvado. Nós vamos continuar aqui a nossa adoração e, como você já está acostumado, né, nós vamos fazer aqui duas orações. Eu vou fazer a primeira e você continua com a segunda. Tudo bem? Então, eu vou me ajoelhar e que os participantes possam sentir à vontade para ficar como melhor lhe convém para adorar ao Senhor em oração. Oremos então. Grandioso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, por mais esta manhã na Tua presença, por abrir os nossos olhos de modo físico e nos colocar diante da Tua presença para ouvir a Tua palavra, para meditar, para refletir nessa preciosidade que o Senhor deixou para nós nestes dias. Quero te agradecer de um modo muito singular por cada pessoa que aqui se encontra, cada família aqui representada. Muito obrigada, Senhor. O Senhor tem nos dado muito mais do que temos pedido a cada dia. Aqui está conosco o teu servo, a quem o Senhor escolheu para transmitir a vossa mensagem, para nos dar a bênção que o Senhor preparou para nós neste dia. Muito obrigada, Senhor, pela vida dele, pelos teus cuidados para com ele, para com a sua família, que nesse instante, onde a manifestação do seu Espírito se fará sobre ele, eu quero, Pai, suplicar uma bênção. Eu sei que não sei nem pedir, contudo, assim faço em nome de Jesus, porque eu confio nos méritos dele, Pai. Unja o teu filho mais uma vez. Toque os teus lábios, de modo que não seja ele falando, mas que ouçamos literalmente a voz do Senhor a falar através da boca dele. Eu sei, Pai, que o Senhor nos ama de modo inexplicável. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a te amar assim também. De modo que consigamos te obedecer, guardando a tua lei em nosso coração e não pecando contra o Senhor. Por favor, Paizinho, tenha misericórdia de nós como teus filhos. Dá-nos o teu perdão, permaneça conosco neste ambiente, ainda que de modo virtual. Mas nós cremos, Pai, em vossa onipresença e sabemos que conosco o Senhor está, porque a tua palavra é verdadeira. Nós cremos no que ali está escrito. E ele diz que onde tiver dois ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor está. E nós cremos que aqui o Senhor está. Muito Amém. obrigada, Senhor, por estar aqui. Muito obrigada, Pai.
Em Cristo Jesus nós teremos vitória, mesmo em meio a tantas tribulações, a tantas adversidades. Mas o Senhor já nos admoestou para este tempo. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos fortalecer. Obrigada por nos mostrar o caminho. E nós vamos continuar, Pai, sob esta luz. Dá-nos a alegria de contemplá-la e também vivê-la. Em nome de Jesus eu te oro e no nome dele eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pai eterno e querido, muito obrigado, Pai, por o Senhor ser tão bondoso conosco, esse amor infinito, o qual a gente não compreende por completo, mas cada dia que a gente compreende mais, nos transforma mais, nos muda mais o caráter e as vontades. E é por isso que nós estamos aqui reunidos, de joelhos, neste momento orando e depois ouvindo e refletindo e conversando uns com os outros pelas madrugadas, porque a gente está querendo entender um pouco mais o seu amor. Nós queremos entender um pouco mais a sua glória. Nós queremos contemplar a sua glória de madrugada para que nós possamos sair transformados, como era o caso de Moisés, que saía da sua presença com o rosto brilhando, ao ponto de testemunhar com a boca fechada aos que com ele moravam, aos que com ele trabalhavam. Esse é o nosso desejo, Pai. Essa é a nossa missão. O Senhor mesmo nos escolheu antes da fundação do mundo, como está em Efésios escrito, para nós sermos luz no mundo de trevas. Mas infelizmente nós temos escolhido as trevas ao invés da luz. Nós temos acolhido as trevas em nosso coração, muitas vezes, com pensamentos de cinismo, pensamentos de crítica, pensamentos de inveja, de ambição, de cobiça, de egoísmo. Mas nós viemos aqui diante do seu altar, de joelhos, para clamar para que o Senhor, com sua glória, com seu fogo consumidor, derreta esse pecado na nossa vida. Derreta tudo que é ruim, todas as tendências para o mal. E nos ajude, Pai, através do seu Santo Espírito, a viver conforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus, para que nós possamos realmente sermos verdadeiros discípulos e cristãos, os quais abalam o mundo onde se encontram. Antes de abalar o mundo, nos ajude a abalar a nossa família, Pai, que pelo nosso exemplo as pessoas possam ver o amor de Cristo em nós, os nossos colegas de trabalho, os nossos irmãos na fé na igreja, que todos possam enxergar que nós estamos nos esforçando e combatendo e lutando, não como quem combate o vento, não como quem corre sem propósito, mas nós estamos indo atrás da chuva cerúlea, a gente quer mergulhar e se molhar, Pai, no seu Santo Espírito. E é por isso que nós estamos aqui, nessas madrugadas, nesses 21 dias. Eu te peço que o Senhor não nos deixe sair de mãos vazias. E nós sabemos que o Senhor não vai fazer isso, porque o Senhor é muito bom para conosco. Obrigado pelas bênçãos já derramadas, alcançadas nesses últimos 2 dias. E hoje, no terceiro dia, eu te agradeço pelos milagres, pela providência, por estarmos todos aqui reunidos. E por todos que estão assistindo, gravado posteriormente, que o Senhor os abençoe também. Em nome de Cristo Jesus, na certeza que o Senhor é tão bom e está nos ouvindo pela intercessão de Jesus Cristo e o Espírito Santo traduzindo, porque nossas palavras precisam de tradução do seu Santo Espírito. Em nome de Jesus, em Espírito Santo, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor, amém. Deus seja louvado. Vitor, como a gente sempre repete, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Sinta-se à vontade para dar continuidade ao estudo e que Deus nos ajude, à luz do Espírito Santo, compreender cada palavra aqui falada. Amém, amém. E continuidade nós daremos. Onde foi que nós paramos, meus queridos? O que foi que nós alcançamos nesses últimos 2 dias? Nós conseguimos ler o primeiro capítulo. Ei, deixa eu falar uma coisa. Quando você começou o ano 2025, você tinha estabelecido como meta ler um livro inteiro? Fala aí pra mim. Conta aí no chat
tanto do YouTube quanto do Zoom. Se você tinha um sonho, uma vontade ou um plano para poder ler pelo menos um livro de capa a capa esse ano, e olha só o que está acontecendo, você vai conseguir em nome de Cristo Jesus, e ainda mais você vai estar lendo com seus amiguinhos na fé, com seus irmãos. Isso é muito, muito gostoso. Então, vamos dar continuidade, chegamos ao capítulo 2, que é a ponte sobre o abismo. Mas antes de nós avançarmos para o capítulo 2, vamos só relembrar o capítulo um. Qual que é o título mesmo? Qual que é o título do capítulo 1? Quem tá com a memória boa aí? Quem tem a mente afiada, hein? O capítulo 1 tem como Não, título Cuidado de Deus. O cuidado de Deus. E aí, coloca aí no chat. O que foi que mais chamou a sua atenção nesse capítulo 1? Na mensagem de ontem, especificamente. Teve alguma coisa que te destacou, que você carregou ao longo do dia? Conta pra gente, por favor. A gente gosta de ouvir vocês. Fala aí no chat, escreve aí no YouTube. Se for no YouTube, o pessoal lê pra gente. E se for no Zoom, eu mesmo consigo ler aqui. Tá bom? E se você estiver assistindo gravado, conta igual, porque a gente vê nos comentários, tá? É gostoso quando você faz isso. E ó, deixa eu falar uma coisa: dar like e comentar no YouTube é uma forma de evangelismo, tá bom? É uma forma muito, muito barata de evangelismo, porque quando você dá like, quando você comenta, o YouTube entende que outras pessoas precisam ouvir essa mensagem e levam para outras pessoas. E não só isso, você também ganha, sabe como? Porque o algoritmo entende que você gosta deste tipo de conteúdo. Aí amanhã ou depois eu estou pregando em algum outro lugar, em alguma outra igreja, algum outro ministério, grava um vídeo meu, adivinha só, você vai receber um vídeo meu. Porque o algoritmo entende e fala, eles gostam da mensagem do Vitor, eles gostam da mensagem que é compartilhada nesse formato na sala da consagração, e ele acaba mandando para você. Então você tem que dar like. Você tem que se inscrever no canal e você tem que comentar também. Então comenta aí o que foi que você gostou de ontem, o que foi que você aprendeu ontem na nossa leitura final do primeiro capítulo. Deixa eu ver, já tem uns comentários aqui no chat. Pessoal, a Arenice falando, é isso aí, dá like. Então, capítulo 2 tem como título A Ponte sobre o Abismo. Vocês já conseguem ver minha tela, correto? Então vamos iniciar a nossa leitura. O homem foi originariamente dotado de nobres faculdades e de um espírito bem equilibrado. Era um ser perfeito e estava em harmonia com Deus. Olha que gostoso. Ser um ser dotado de nobres faculdades, inteligência, perfeito, com saúde perfeita. Quem quer saúde perfeita aqui? E andava em harmonia com Deus. Os seus pensamentos eram puros, santos os seus intentos. Mas, infelizmente, pela desobediência, as suas faculdades foram pervertidas. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você peca, você fica mais burrinho. É a mais pura verdade. Querendo ou não, a falta de inteligência é falta de proximidade com o Senhor. Vamos lá, não me interpretem mal. Eu não estou dizendo que as pessoas mais inteligentes são as mais santas e as que não são inteligentes não são santas. Não é isso que eu estou dizendo, tá bom? Não me interpretem mal. Eu só estou dizendo que é um dos frutos da transgressão. A nossa mente começa a ficar mais. A gente não consegue reter as coisas que a gente lê, entende? A gente não consegue compreender direito, a gente não consegue articular palavras. Vocês acham que Deus nos criou assim? Com dificuldade de memorizar as coisas? Não, isso é fruto de anos e milhares de anos de pecado e também fruto de nossas próprias negligências. Eu vou contar para vocês que antes, quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei aos 16 anos para poder fazer faculdade lá. E comprei meu carro aos 18 anos de idade. E andava em São Paulo e naquela época não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha o Google Maps. E nós precisávamos memorizar as ruas. Eu morava no Capão Redondo, ali na faculdade do NASP, e para sair ali do Morro do S, com muito trânsito, eu tinha que entrar pela periferia, né? Pelas comunidades e as ruínas apertadas, mas eu memorizava tudo aquilo como se fosse um grande labirinto. E eu ia com a memória assim, ó, eu sabia que se eu não entrasse nessa, eu poderia entrar na próxima, tal, até conseguir sair lá na Ponte João Dias e ir para o meu trabalho finalmente. Quem já morou na Zona Sul de São Paulo sabe do que eu estou falando. E isso tudo a gente tinha memorizado. Mas aí depois lançou-se a facilidade do Waze e do Google Maps. Adivinha só, eu não consigo memorizar mais rua nenhuma.
nenhuma rua. Porque isso foi provado no estudo. O cérebro do adulto, agora e do jovem, na parte de geolocalização, foi atrofiado pela tecnologia. Literalmente atrofiado. O que que é? Diminuiu, retrocedeu, secou. Por quê? Porque tudo aquilo que você não usa, você perde. Então, amarre o seu braço no seu corpo por 1, 2, 3 anos para você ver o que vai se acontecer. Você vai perder o quê? O movimento dos seus braços, desse seu braço. Você vai perder a força dele. Entende? Amarre a sua mente no celular para você ver o que vai acontecer. Você começa a perder a sua habilidade de pensar, porque você está só ouvindo o que os outros pensam. Você só está consumindo o que os outros te dão. Vocês compreendem isso? É transgressão viver uma vida de consumo puro. Você precisa produzir, irmãos. Produzir. Você tem que lutar contra o pecado, lutar contra a falta de inteligência que o pecado traz. E como é que você faz isso? Leia a Bíblia e busque produzir o seu Espírito de Deus. Anote os pensamentos que Deus está te dando, as conclusões, como se você estivesse pregando para alguém. Ah, Vitor, eu tenho vergonha, eu não posso pregar, eu não quero pregar. Não estou te pedindo para pregar, eu estou pedindo para que você prepare o sermão, mas não pregue, guarde para você mesmo. Guarde para sua família, quando você estiver assim, num pequeno grupo, você comenta um com o outro, mas busque entender o que está sendo explicado. Clame. Só que, ó, deixa eu dar uma dica para vocês. Em Provérbio 2 diz o seguinte: que a inteligência e a sabedoria vem do Senhor e você tem que pedir isso em voz alta. Em voz alta. Depois que eu li isso, eu aprendi. Agora eu faço minha oração em voz baixa, individual. Só que depois que eu termino minha oração, eu começo a clamar em voz alta. Deus me dê inteligência, me dê sabedoria. Porque Ele prometeu e tudo que Ele promete, Ele cumpre. Me dê inteligência e sabedoria. Me dê inteligência e sabedoria. Quando eu falo sabedoria, sabedoria de como proceder, de como temer. Sabedoria é o temor do Senhor, né? Mas inteligência é literalmente faculdades. O que que é isso? É a habilidade de você saber como comprar e gastar. É a habilidade de você saber como se comunicar. É a habilidade de você saber resolver um conflito. É a habilidade de você saber consertar um determinado aparelho. É a habilidade de você saber escrever. É a habilidade de você aprender novas línguas. É a habilidade de você aprender um novo instrumento. Vocês não querem isso para vocês? Quem aqui quer ser mais inteligente em 2025? E Deus está te dando isso porque a redenção, meus queridos, é nos levar de volta ao que éramos originalmente criados. O homem foi originariamente dotado de nobres faculdades e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E a redenção em Cristo Jesus, a ponte sobre o abismo, é para nós voltarmos ao que nós éramos. Voltar ao que nós éramos. É óbvio que a gente não vai alcançar 100% do que era, porque isso só quando Cristo voltar e o nosso corpo será transformado. Mas não é para você desistir da luta já. E falar, eu sou assim mesmo, não tem jeito para mim, eu sou burrinho, eu não consigo, eu leio e não entendo. Lute contra isso com o Espírito Santo. Assim como Jacó no vale do Jaboque, agarre e fale, não, eu tenho que aprender, minha mente tem que ser mais afiada, eu tenho que memorizar versos. O que é que fala em Salmos 119? Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O coração é o quê? O coração é o livro? É o papel no bolso? É o celular? Não, o coração é aqui dentro. Guardei a sua palavra no meu coração. Você tem que memorizar a palavra de Deus. Lute contra a falta de memorização. Estou lutando, minha memória também está. E ainda mais, ainda digo agora, eu vou dar um comentário para todos esses que são mais tecnológicos. Se o GPS atrofiou uma parte, mas aí tudo bem, né? Porque você não perder a parte de georreferenciamento no cérebro não é algo assim tão, né, que te impacta a vida tanto, né? Ah, tudo bem, eu não sei mais me locomover na cidade, eu preciso de GPS. Aí não é um prejuízo tão grande. É um prejuízo, mas não é um prejuízo tão grande. Agora lançou-se o chat GPT e as pessoas estão usando o chat GPT para poder escrever, para poder mandar e-mail, para poder pensar. E adivinha só, qual é a parte que vai ser atrofiada no seu cérebro? A parte de escrever, a parte de falar e a parte de pensar.
Você está entendendo o que está acontecendo? Ei, eu não sou contra a tecnologia, eu trabalho com tecnologia. Eu não estou dizendo que usar ChatGPT é pecado, por favor, não me interpretem mal. Só estou falando que eu estava recentemente com uma colega e nós estávamos conversando e aí ela perguntou, Vitor, você usa o ChatGPT? E eu falo, sim, eu uso muito de vez em quando para revisar um e-mail em inglês, comando, porque eu trabalho muito com outras línguas, com outros idiomas. Aí eu, para poder rever uma questão gramatical, porque não é minha língua natural, ela falou, eu uso o ChatGPT para tudo hoje. Eu falei, menino, não faz isso não. Não faz isso, porque você está terceirizando a sua habilidade de pensar. Ei, você foi o único ser no mundo que Deus criou para poder pensar. E você está terceirizando e aquilo que você não usa atrofia. Anotem isso aí, gente. Tudo aquilo que você não usa, você perde. Isso vale para sua comunhão também, hein? Se você não usa sua comunhão, se você não usa o lobo pré-frontal para falar com o seu Senhor, você perde. Como o irmão Roberto Feliz mencionou ontem, não vamos só consumir, vamos produzir em nossa própria devoção, porque nós fomos criados, com um espírito equilibrado, pensamentos puros, santos intentos. É pela desobediência, é por tudo aquilo que a tecnologia traz para nos acelerar a vida, acaba nos prejudicando. Ao invés de cozinhar, vamos comprar uma bolacha, um biscoito, uma cream cracker, um pão na padaria. É mais fácil. Adivinha só, esse caminho mais fácil acaba trazendo um prejuízo para você. Dá trabalho, né? Plantar a batata doce, colher a batata doce, cozinhar a batata, descascar a batata doce, cozinhar a batata doce. Dá muito mais trabalho, mas esse é o caminho do Senhor para você, porque ali você vai ter as vitaminas, os minerais e tudo mais, e não apenas aquele trigo branco com açúcar e com fermento. Vocês compreendem que a modernidade ela traz facilidades que cobram um preço. E o que está acontecendo? Nós estamos tendo nossas faculdades pervertidas. O egoísmo está tomando o lugar do amor. A nossa natureza tornou-se tão enfraquecida pela transgressão que agora é impossível, em sua própria força, resistir ao poder do mal. Nós nos fizemos cativos de Satanás. E assim teria permanecido para sempre se Deus não tivesse intervindo de modo especial. Era desígnio do tentador frustrar o plano divino quanto à criação do homem e encher a terra de miséria e desolação. E todo este mal ele apontava como consequência da criação do homem por Deus. Olha só o que Satanás faz. Ele enche a terra de miséria e desolação e ele põe a culpa em Deus. Porque Deus criou o homem e o homem é assim mesmo, é pecador, o homem não tem jeito. Infelizmente nós temos repetido isso no púlpito, né? Não tem jeito, a gente é assim mesmo. Não, nós temos uma ponte sobre o abismo, vamos continuar lendo. Em seu estado de inocência, o homem mantinha feliz comunhão com aquele em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ei, lê aqui comigo. O verso diz que é só os tesouros da sabedoria? É só isso da sabedoria? Não. Sabedoria e ciência. O cristão não precisa ser tonto. O cristão não precisa ser diminuído na sua habilidade de pensar. Pelo contrário, sabedoria é o temor do Senhor. Sabedoria é temer a Deus. Tem gente que é doutado na ciência, mas não tem sabedoria, não vale de nada. Primeiro vem a sabedoria, que é o princípio. Mas depois você tem que avançar, irmão. Você está na igreja, você tem que avançar na ciência. Avance, seja uma pessoa mais inteligente, seja a pessoa mais inteligente da sua rua, seja a pessoa mais inteligente do seu bairro, para que as pessoas possam se inspirar em você. As pessoas muitas vezes não vêm para a igreja porque falam, os cristãos são tudo um bando de burrinho. E realmente somos. Fala errado, não lê livro, não sabe como funcionam as coisas, não sabe como funciona o motor, não sabe escrever. Não sabe como funciona a política, o sistema de judiciário, não sabe como funcionam os remédios. Deus não nos chamou para isso, para a gente ser um bando de coitado. Deus nos chamou para nós sermos, a imagem e semelhança dele. Em Cristo Jesus estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência. Se sente seu coração arder, querendo ser mais inteligente, tome posse disso, clame, faça um plano com Deus. Meu Deus, eu vou ler livro. Eu tenho dificuldade de ler livro sozinho, estou aqui lendo o livro na sala da consagração, mas depois me dê a força, Pai, para eu poder ler um livro sozinho, de capa a capa.
Depois eu conto para vocês o segredo de ler livro e não parar. Eu li em 2020 24 livros. Depois eu conto para vocês qual é a técnica que eu uso para conseguir. Não vou falar agora, não. Vocês têm que vir nos próximos dias para vocês aprenderem. Depois de pecar, porém, já não podia encontrar alegria na santidade e procurou esconder-se da presença de Deus. Tal é ainda hoje o estado do coração não convertido. Não está em harmonia com Deus e não encontra prazer na comunhão com Ele. O pecador não poderia sentir-se feliz na presença de Deus. Esquivar-se-ia ao contato dos seres santos. Essa frase aqui é forte, prestem atenção. Se lhe fosse permitido entrar no céu, ó, se é permitido um pecador entrar no céu, lá no céu não vai ter alegria nenhuma para ele, ó. O céu não, nenhuma alegria lhe proporcionaria. O espírito de abnegado amor que ali reina, onde cada coração reflete o infinito amor, não encontraria eco em sua alma. Seus pensamentos, seus interesses, seus motivos seriam bem diferentes dos que animam os imaculados habitantes dali. Seria uma nota discordante na melodia celeste. O céu ser-lhe-ia um lugar de suplício. Olha só. Então vocês compreendem que as pessoas, quando não desejam o céu, é porque é real. É porque elas não conseguem compreender um lugar onde a gente fica adorando a Deus todos os dias pelo resto da nossa vida. Sabe por quê? Porque ela não adora a Deus hoje. E é por isso que ela não deseja o céu. Almejaria ocultar-se daquele que ali é luz e centro de todas as alegrias. Imagina você morar na casa de Jesus e você ficar fugindo de Jesus. É o que está sendo escrito aqui. A pessoa não conseguiria ver o rosto de Cristo e ficar feliz. Sabe por quê? Porque Cristo é amor, é paciência. A pessoa ela é impaciente. Como é que um impaciente pode morar no lar dos pacientes? Hum? Vou repetir de novo. Como que um impaciente, aquele que grita, aquele que fica nervoso quando pisa no pé dele, aquele que fica magoado quando fala mal pode morar num lugar onde ninguém se comporta dessa maneira. Ah, quando Jesus voltar, ele vai me transformar. Não, não vai não. Quem foi que te falou isso? A morte não transforma ninguém e a volta de Cristo não transforma ninguém, a não ser o nosso corpo. O pensamento que você morre é o pensamento primeiro que surge na sua mente quando você é ressuscitado. Isso é tão verdade que a gente já viu acontecendo em determinadas situações de coma, não é verdade? A pessoa que entra em coma porque ela estava indo para uma festa de aniversário, sei lá, de uma criança. E aí quando ela sai do coma 15 anos depois, ela fala assim: "Mas cadê o presente de fulaninho?" Aí a pessoa, gente, que fulaninho? O fulaninho já casou. Até ela processar. Então, se você está dirigindo, se você está andando na rua e você está magoado com alguém e você morre, adivinha o que acontece quando você ressuscita? Você ressuscita com aquela mágoa. Só que agora o seu destino já foi selado. E você não pode entrar no céu magoado, porque no céu não tem espaço para pessoas magoadas. Ali vai ser um eterno sofrimento para você. Porque você vai tentar falar com as outras pessoas, porque o magoado ele gosta de murmurar, não é verdade? Ah, fulano fez isso comigo. Ai, nossa, como ela é ruim, né? E ninguém ia dar ouvido para você. Ninguém ia dar ouvido para você. Porque lá não é um ambiente para isso, você vai estar sozinho e solidão, e a Bíblia fala que no céu não tem solidão, então você simplesmente não pode entrar lá. Não é um decreto arbitrário da parte de Deus que veda o céu aos ímpios. Estes são excluídos por sua própria inaptidão para participar do céu. Então não é que Deus é arbitrário e fala, não, você não pode entrar, é simplesmente porque você não se encaixa lá. A glória de Deus ser-lhes-ia um fogo consumidor. Prefeririam a destruição para serem escondidos da face daquele que morreu para os redimir. Não suportaríamos a face de Cristo. Ei, eu reflito muito nisso. Imagina você não conseguir ver a face de Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo é 100% amor. Se você não tem 100% de amor, você não consegue ver a face de Cristo, porque você vai ficar encabulado, envergonhado, constrangido, mas não constrangido do bem, um constrangido do mal, de tipo assim, ai, eu acho que aqui não é meu lugar. E Jesus não quer que você more lá a pulso. Então simplesmente você não consegue entrar. É-nos impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. O nosso coração ele é ímpio e não podemos transformar. Quem do mundo, quem do imundo tirará o puro? Ninguém.
Jó 14:4. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8:7. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação, mas neste caso são impotentes. Poderão levar a um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes da vida. É preciso um poder que opere interiormente, uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. E esse poder é Cristo. Amém? Glórias a Deus, porque nós temos uma alternativa. A sua graça unicamente é que pode avivar as amortecidas faculdades da alma e atraí-la a Deus e atrair a santidade. E como a graça tem sido corrompida, o entendimento da graça, né? As pessoas realmente têm declarado uma graça gratuita e abundante, e barata. E sim, a graça ela é abundante e ela é para todos, independente do que você tenha feito na sua vida. Só que a graça que só perdoa, ela é uma graça capenga. Aurelice, eu não lembro se eu já preguei sobre graça aqui. Se não, a gente marca para um dia a gente fazer um encontro só sobre a graça. Ou então eu posso até trazer ao longo desses próximos 20, 18, 19 dias um aprofundamento sobre a graça. A graça ela tem três pernas. Perdão é o primeiro passo, mas o segundo passo é justificação. Você tem que se tornar justo, ainda nesse mundo, através da justiça de Cristo imputada em você. E terceiro passo é a santificação. A pessoa fala, ah, pela graça você é salvo. Tudo bem, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está alcançando a santificação? Se a resposta é não, significa o seguinte, que você ainda não tomou posse da graça. A graça ela é gratuita, mas ela só está disponível para quem toma posse. Assim como o maná caiu sobre o povo, em Êxodo 16, verso 7 diz o seguinte, que caiu o maná sobre todos, e quando chegou no sábado, tinha pai de família que não tinha o que comer. Como isso é possível? Literalmente caiu de graça. Pão do céu caiu de graça. E dia de sábado eles não tinham o que comer. Por quê? Porque a graça, o maná, assim como a graça, só é para quem obedece. O pão caiu, mas ele tinha que buscar na sexta-feira o quê? A porção dobrada. Aí ele pensou assim: ah, besteira isso aí. Todo dia tá caindo esse negócio aqui, eu não vou sair hoje para pegar dobrada, dá trabalho. Eu vou ficar aqui assistindo Netflix. E aí ele não saiu para poder buscar a porção dobrada do maná. O maná é o Espírito Santo pra gente, não é verdade? É o pão da vida, é Cristo Jesus. Eu não preciso jejuar. Que besteira esse negócio de parar de comer carne. Que besteira esse negócio. Ah, esse povo é muito bitolado. Esse pessoal é muito bitolado. Para que fazer jejum? Para que ficar fazendo essas coisas? Não tá indo buscar a porção dobrada do maná? Achando que no sábado que é o dia final, vai conseguir ter o suficiente para alimentar ele e a família dele. Adivinha só, saiu da tenda, saiu do acampamento e não encontrou foi nada. Quando voltou para a tenda dele, encontrou um rosto de uma esposa totalmente brava, os filhos chorando de fome, pai, cadê a comida? E o pai de família totalmente assim, sem saber o que fazer, ah, eu não encontrei. Você não encontrou porque você desobedeceu a palavra. E a palavra de Deus nos dá orientações em todos os aspectos da vida. Nas finanças, se você desobedecer, você vai ficar sem dinheiro. Na saúde, se você desobedecer, você vai perder a saúde. Nos relacionamentos, se você desobedecer, você vai perder o seu relacionamento. Nós precisamos obedecer nos mínimos detalhes. Toda palavra que sai da boca de Deus é ordem para a gente, não são apenas os 10 mandamentos. Então, quando o Provérbios 2 fala que você tem que orar em voz alta pedindo sabedoria e por inteligência, adivinha o que você tem que fazer? Você tem que orar em voz alta. Anotem isso. Não é uma sugestão, é uma ordem. Você tem que aprender a orar em voz alta sobre sabedoria e inteligência. Quando a palavra de Deus nos fala que nós devemos nos esforçar para amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, adivinha o que você tem que fazer? Você tem que orar por aqueles que te perseguem, você tem que orar por aqueles que te fizeram mal. É sua obrigação, é uma ordem. Se você não obedece, você não está buscando o maná, você não está fazendo o que foi mandado fazer, você vai ficar sem maná, você vai ficar sem o maná, você vai ficar sem a bênção.
Disse o Salvador: aquele que não nascer de novo, não recebeu um novo coração, novos desejos, propósitos e motivos que conduzem a uma nova vida, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. A ideia de que basta desenvolver o bem que por natureza existe no homem é um erro fatal. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. João 3:7. Acerca de Cristo diz a Escritura: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1:4. E nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Irmãos, tome posse da promessa. Tudo que você pedir em nome de Cristo Jesus, Ele vai te dar. Você tem que bater na porta até a porta se abrir. Você tem que insistir, igual aquela viúva que ficou lá enchendo os picuados do juiz. E Deus fala: é esse o caminho para vocês serem bem-sucedidos. Peçam em nome de Cristo. Mas por que que a gente tem que pedir várias vezes, Vitor? Por que que a gente não pode pedir só uma vez e Deus nos dá aquilo que a gente pede? Vocês já pararam para pensar nisso, não? Meus queridos, nosso coração ele é tão egoísta, ele é tão impuro, ele é tão ímpio que se nós recebêssemos as bênçãos do Senhor com apenas uma oração, você sabe o que desenvolveria em nós? Uma presunção tal que até Satanás ia ficar com inveja. Falar, rapaz, eu sou presunçoso, mas esse aí é presunçoso mais que eu. Nós precisamos nos humilhar. Pedir várias vezes é humilhação. É por isso que a gente fica com raiva dos outros quando a gente pede uma coisa duas, três vezes, porque parece que a gente está se humilhando. Fala, eu falei pra você uma vez, por que que você não fez? Sabe o que significa isso? Eu não gosto de ser humilhado. Eu não gosto de ser humilhado. Tem que pedir duas, três vezes. Eu não gosto de ser humilhado. Vocês veem como o egoísmo e o egocentrismo e o orgulho estão intrínsecos nos nossos hábitos no dia a dia, nas nossas motivações. Para quebrar isso, só Jesus Cristo. E se for necessário, a gente tem que passar uma vida inteira pedindo. Uma vida inteira jejuando e clamando e chorando. Não basta percebermos a benignidade de Deus. Ah, Deus é bom. Ah, como Deus é bom. Vermos a benevolência, a ternura paternal de seu caráter. Não basta reconhecermos a sabedoria e a justiça de sua lei e que ela se baseia sobre o eterno princípio do amor. Não é só isso. Paulo, o apóstolo, reconheceu tudo isto quando exclamou: eu consinto com a lei, ela é boa. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Acrescentou, porém, na amargura de sua íntima angústia e desespero: mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Isso está em Romanos 7:16, 12 a 14. Paulo ansiava a pureza, a justiça, as quais era impotente para alcançar por si mesmo, e exclamou: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. Tal é o brado que tem subido de corações oprimidos, em todas as terras e em todos os tempos. Para todos só existe uma resposta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Essa é a única resposta para mim e para você. Precisamos a Cristo Jesus refletir na vida dele. Eu volto a repetir a terceiro dia. Por que que eu estou repetindo? Porque também o nosso cérebro foi atrofiado. A gente não consegue mais gravar uma mensagem ouvindo apenas uma vez. Tem que ser repetido, repetido, repetido. Eu volto a repetir. Mateus 27, 24 a 54. Essa é a leitura que vai te trazer a cura. Se você não está conseguindo vencer, se você está tendo dificuldade de mudar o seu coração, se você ainda sente o egoísmo tomar conta, se você ainda sente o orgulho, a vaidade, a inveja tomar conta, Mateus 27, do 24 ao 54, se você ainda eleva a sua voz de forma impaciente na sua casa, se você ainda grita com as pessoas, Mateus 27, do 24 ao 54, leia de joelho, leia até você decorar. Leia, 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 reflita, leia e reflita e fique pensando, imagine a cena de Jesus recebendo a coroa de espinhos e passando pela Via Cruz e as pessoas que foram ajudadas por ele, curadas por ele, cuspindo na cara dele. E aquilo, se fosse comigo,
Meu Deus, dá para perceber que logo eu ia ficar pensando, fulano, eu mesmo te ajudei, é o que eu pensaria. Mas não, o Espírito de Cristo não pensa isso. O Espírito de Cristo fala o seguinte: Senhor, perdoa porque essa pessoa não sabe o que está fazendo. E é esse mesmo Espírito que nós devemos receber de forma imputada em nosso coração. E Deus promete, é possível. E você e eu vamos receber, amém? É possível você ter esse mesmo Espírito de Cristo Jesus. É o Cordeiro de Deus que vai tirar esse pecado do seu coração, esse pecado de vingança. É possível, tome posse disso. É o que a gente está fazendo aqui nessas madrugadas, clamando por isso. E depois desses 21 dias, nós vamos sair transformados para a honra e glória de Deus. Nós não vamos mais ser os mesmos. Muitas são as imagens pelas quais o Espírito de Deus tem procurado ilustrar esta verdade e torná-la clara às almas que suspiram por serem libertas do peso da culpa. Quando, depois de seu pecado de enganar Esaú, Jacó fugiu do lar paterno, ficou abatido pela consciência da culpa. Óbvio, a gente não consegue ser feliz em pecado. Solitário e desterrado como se achava, separado de tudo que lhe havia tornado preciosa a vida. O pensamento que, acima de todos os outros, lhe oprimia a alma era o temor de que seu pecado o alienara de Deus e de que fora rejeitado pelo céu. Com tristeza, Jacó deitou-se para repousar sobre a terra nua, tendo em volta de si apenas os solitários outeiros, e sobre si o céu resplandecente de estrelas. Quando Jacó dormia, estranha luz lhe feriu a vista. Eis que do plano que estava deitado, amplos e sombreados degraus pareciam erguer-se até as próprias portas do céu, e sobre eles anjos de Deus subiam e desciam. Enquanto da glória acima, ouviu a voz de Deus em uma mensagem de conforto e esperança. Assim foi revelado a Jacó que lhe podia satisfazer a necessidade e anseios da alma, um Salvador. Com alegria e gratidão viu revelado um meio pelo qual ele, pecador, poderia ser restituído à comunhão com Deus. A mística escada de seu sonho representava Jesus, o único meio de comunicação entre Deus e o homem. É este o mesmo quadro ao qual se referiu Cristo em sua palestra com Natanael, quando disse: Você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. João 1,51. Apostatando, o homem alienou-se de Deus. A terra foi separada do céu. Através do abismo existente entre eles não podia haver comunicação. Não tem como você chegar a Deus em pecado, você é iníquo. Mas por Cristo a terra foi de novo ligada ao céu, com seus próprios méritos. Cristo lançou uma ponte através do abismo que o pecado cavara, de maneira que os anjos ministradores podem manter comunhão com o homem. Amém. Agora nós podemos clamar, e anjos poderosos vêm para perto de nós, e eles nos amam tanto. É dito que os anjos nos amam. Olha que coisa gostosa. Eles amam trazer bênçãos para nós. Infelizmente, muitas vezes eles chegam com a bênção e não podem deixar essa bênção. E eles voltam tristes e devolvem para o dono das bênçãos, que é Deus. Os anjos trazem a bênção do pôr do sol e do sábado para nós, mas quando chegam no nosso lar, ao invés de encontrar uma família ordenada e orando e clamando e louvando a Deus, encontra uma família bagunçada, ainda varrendo o chão, ainda na gritaria, ainda resolvendo situações do lar. E o anjo fala: Essa bênção eu trouxe para todos aqueles que obedecem o sábado. Mas aqui eu não vejo a obediência, mas eu vejo a transgressão. E ele volta para o céu com essa bênção novamente. Irmãos, acredite, isso é real. Mas isso acontece todo santo dia. Todos os dias, quando você acorda e abre os olhos, e os anjos de Deus trazem sobre você a bênção do amor. Só que ele vai ouvir as suas orações. As suas orações é sobre o quê? Você está orando pelo seu inimigo? Ou você está orando só para si mesmo? Vocês compreendem? Às vezes as pessoas pensam que a obediência a Deus é como um interruptor, ligado ou desligado. Ligado, obediente, desobediente. Obediente, desobediente. Não é isso. A nossa vida é mais como aquelas mesas de som, sabe aquelas mesas de som que a gente encontra nas casas de show, nas igrejas grandes, que tem vários botões e vários botõezinhos.
O desejo de Deus é que todos os botões estejam totalmente ligados para a direita, 100% ligados para a direita. O botão do amor, o botão da paciência, o botão da inteligência, o botão da comunhão. Todos os botões estejam totalmente virados. Só que o que acontece com a gente é que alguns botões estão virados para a direita, só que outros ainda estão para a esquerda. Outros estão desligados. Um está ligado, outro está desligado. E aí Satanás acaba nos utilizando de engodo e faz com que a gente olhe para os nossos botões da direita. Ah, eu não como mais carne. Ah, mas eu estou indo para a igreja no sábado. Ah, eu não adultero. E a gente acaba negligenciando os botões que estão ainda virados para a esquerda. Só que se tiver um botão virado para a esquerda, o que é que diz Tiago? Se a gente ainda tropeçar em um, estamos tropeçando em todos. Todos os nossos botõezinhos têm que passar pelo crivo do Espírito Santo, para que eles comecem a se virar para a direita. Não adianta só eu fazer uma reforma da alimentação se eu ainda não faço uma reforma da minha oração. A minha oração tem que ser muito mais para os outros do que para mim. E os outros também tem que ser muito mais para os inimigos do que para os amigos. Vocês estão entendendo que a gente está muito longe do nível de Cristo Jesus. Mas Ele é a nossa ponte. Vamos continuar lendo. Por Cristo a terra foi de novo ligada ao céu. Com seus próprios méritos, Cristo lançou uma ponte através do abismo que o pecado cavara. A gente tem um pecado muito grande no coração. Cristo é uma ponte que nos conecta a Deus, irmãos. De maneira que os anjos ministradores agora podem manter comunhão com o homem. Cristo une o homem caído em sua fraqueza e desamparo, à fonte de infinito poder. Em vão sonham os homens com o progresso. Frustrados são todos os empenhos para o enobrecimento da humanidade. Se passam por alto a única fonte de esperança e auxílio para a raça caída. E qual é? Toda a boa dádiva e todo dom perfeito. Ei, não é dom imperfeito não, tá? É dom perfeito. Tiago 1,17. Vem de Deus. Você pode clamar pelas dádivas do Senhor e pelo dom perfeito, tá bom? Não há verdadeira excelência de caráter fora dele. A única senda que conduz a Deus é Cristo. Diz ele: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. O coração de Deus anseia por seus filhos terrestres com um amor mais forte que a morte. Amém. Entregando seu filho, nesse único dom, derramou sobre nós todo o céu. A vida, morte, intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o pleitear do Espírito, o Pai operando acima de tudo e por tudo, o interesse incessante dos seres celestiais, tudo se empenha em favor da redenção do homem. Amém. Olha o que a gente tem à nossa disposição. Um Espírito Santo atuante, o Pai que providencia as bênçãos. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu clamei ao Pai de madrugada. Eu acordei e eu não estou ouvindo o barulho do ventilador. E eu não estou sentindo o frescor do ventinho. O que que aconteceu? Faltou luz na roça. Nós estamos no sítio hoje. Faltou luz na roça. A gente não morava aqui, a gente está mudando para cá. Então estamos nos acostumando aí. Todo santo dia, três, quatro aranhas. E eu não sabia disso, que também faltava luz. E eu falava, meu pai, eu tenho um culto para poder participar daqui a pouco. Como que eu vou participar aqui no meio do mato, sem luz, sem energia, sem internet? Aí eu clamei de madrugada e falei, Deus, na sua infinita bondade e poder, traz de volta a internet, a luz e a energia para esse lugar. E olha só que estamos. Deus tem a providência disponível. E eu falei, meu Deus, mesmo que você não traga energia, me diga o que eu tenho que fazer. Eu sei que o Senhor é poderoso. Eu acordo 3 horas da manhã, eu pego o carro, vou para algum lugar, o Senhor me mostra. Mas a gente tem que fazer a leitura desse livro porque está sendo uma bênção para mim, está sendo uma bênção para os outros. E o Senhor gosta quando as pessoas são abençoadas. E eu tinha fé de que Deus iria fazer alguma coisa. Ou ia trazer energia de volta, ou ele ia fazer com que eu entrasse nesse carro e eu iria andar, sabe, não sei para onde. Sabe, literalmente, sabe Deus para onde. Porque eu não conheço nada nem ninguém por aqui na região. Eu teria que encontrar algum lugar, entrar numa igreja católica, entrar num bar, entrar em algum lugar e lá eu ia fazer o culto. Mas Deus, em sua infinita bondade, permitiu que eu fizesse daqui de casa mesmo. Aqui estamos.
Ó, consideremos o maravilhoso sacrifício que foi feito por nós. Procuremos avaliar o esforço e energia que o céu dedica para reivindicar os perdidos e reconduzi-los ao lar paterno. Motivos mais fortes e instrumentos mais poderosos não poderiam jamais ser postos em operação. As excelentes recompensas de fazer o bem, a alegria do céu, a sociedade dos anjos, a comunhão e o amor de Deus e seu Filho, o enobrecimento e dilatação de todas as nossas faculdades através dos séculos da eternidade. Acaso não são estes poderosos incentivos e encorajamentos para nos impelir a consagrar ao nosso Criador e Redentor os mais amantes serviços do coração? Ou seja, os nossos todas as faculdades do nosso coração, a gente tem que colocar diante de Deus, colocar à disposição dele. E, por outro lado, os juízos divinos pronunciados contra o pecado. A inevitável retribuição. Retribuição sobre o quê? Sobre o pecado. A inevitável degradação do nosso caráter e o final aniquilamento são nos apresentados na palavra de Deus a fim de nos advertir contra o serviço de Satanás. Não deveríamos considerar a misericórdia divina? Que mais pode Deus fazer? Ele já deu tudo para você vencer, irmão. Relacionemo-nos, pois, devidamente com aquele que nos amou com maravilhoso amor. Prevaleçamo-nos dos meios que nos foram providos para sermos transformados à sua semelhança e restaurados à comunhão com os anjos ministradores, à harmonia e comunhão com o Pai e com o Filho. Amém. Este é o convite de Deus para nós, meus queridos. E finalizamos o capítulo 2. Olha que legal. Este é o convite de Deus para nós. Que tomemos posse de clamar ao nosso próprio Deus, através da intercessão de Jesus Cristo, que aponte sobre o abismo. Ei, às vezes o abismo é grande na sua vida, às vezes o abismo é pequenininho, mas a palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo. Não deixe nenhum pensamentinho tomar moradia no seu coração, nenhum pequenininho. Para os homens, às vezes, é uma questão sensual e sexual que é uma dificuldade. Dar like na rede social, naquelas ovelhas de Jesus que ainda não aprenderam a se cobrir e estão sem a roupagem. Às vezes a sua dificuldade não é essa, mas você ainda costuma falar mal dos outros. Qualquer pensamentinho, irmãos, não pode fazer parte do nosso coração. Você acha que é coisinha pequena, mas uma coisinha pequena, na verdade, para Deus é um abismo. Essa coisinha pequena te impede de se aproximar do trono de Deus. Porque onde há iniquidade, onde há impureza, você não pode chegar perto do que é puro. Hum? Então Jesus Cristo, ele se põe à disposição de você. Primeiro, para te perdoar. Segundo, para te transformar. Terceiro, para te dar o exemplo. Para que no lugar do pecado nasça o amor por Deus, o amor pelos outros e o amor pelo céu, que é onde eu e você vamos morar por toda a eternidade. Amém? Que Deus te abençoe grandemente nesse dia. Nós vamos finalizar essa nossa primeira parte e comemorar o fato de que nós lemos o segundo capítulo por inteiro. Algumas vezes nós vamos fazer umas leituras mais longas, como a gente fez hoje. Eu queria terminar o capítulo 2, porque o capítulo 3 não tem como ler de uma vez só. A gente vai quebrar o capítulo 3 em 2 ou 3 dias, tá bom? Mas o capítulo 2 eu percebi que eram 4 páginas e a gente conseguiria, para a honra e glória de Deus, finalizar hoje para ficar dentro do cronograma dos 21 dias. Que Deus te abençoe grandemente. Nós vamos dar continuidade à segunda parte do nosso programa agora. Amém, amém. Deus seja louvado, Vitor. Como o nosso Deus é maravilhoso, né? Esse livro é, é um livro lindo. Eu fico pensando como o Senhor inspira os seus filhos de um modo tão genial, né? E hoje, nesse capítulo, A Ponte sobre o Abismo não foi diferente. A gente lê esse livro, a gente relê. Eu já ouvi esse livro em áudio, na voz de uma amiga aqui do ministério,
já ouvi esse livro em áudio na voz de uma outra pessoa, já li, já reli. Esse livro é muito gostoso de ler. E essa semana, quando meu filho estava se despedindo aqui, não, na verdade há 2 semanas, eu falei sobre esse livro com ele, falei, filho, é, você precisa voltar às origens. Você ainda é muito jovem e está muito ligado às tecnologias, ficando muito tempo em frente às telas, e você precisa ler o caminho a Cristo. Você precisa fazer o caminho de volta. E é isso, eu vejo que Jesus, ele é muito bom. Então, agora nós vamos orar, vamos encerrar esse bloco, como previsto, você bem disse aí. Nós, você faz uma oração para a gente, e alguém gostaria de fazer uma segunda oração? Quanto mais oração, mais poder. Eu vejo que a nossa sala hoje está bem bonita, cheia de pessoas inteligentes, novas, sedentas pelo amor de Deus, né? Se alguém aqui puder e quiser fazer aqui mais uma oração, eu louvo ao Senhor por isso, pela sua disposição. E a nossa terceira oração será feita pela irmã Giovana. Se eu sou certificada, está aqui sim. Eu também moro no Campo Vitor e tem problemas aqui com a conexão ainda há pouco. A Cláudia abriu o microfone. Muito obrigada, querida. Você abriu para fazer a segunda oração? Deus seja louvado. Ou eu estou Amém. enganada? Sim, bom Amém. dia. Então vamos orar, Vitor? Você faz a primeira, Oremos. a Cláudia vai fazer uma segunda e a Giovana faz a terceira cantada para a honra e glória do nosso Deus. Que bênção! Vamos nos aproximar do trono de Deus agora, entrando confiadamente, como diz o apóstolo Paulo, com coragem no Espírito. Oremos. Pai eterno e Amém. querido, nós estamos nos aproximando de Ti, Pai, mas estamos aqui, alguns de joelhos, alguns estão no caminho ouvindo, outros estão deitados ainda, outros estão sentados. Mas o que importa é que o nosso coração, Pai, está enternecido com a vontade de Te agradar, Pai. Estamos com a vontade de te agradar. E eu te peço perdão, em primeiro lugar, se a gente não te agradou ontem, meu Deus. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Perdoa também o pecado daqueles que a gente ama, Pai. Perdoa o pecado da minha esposa, perdoa o pecado das minhas filhas, perdoa o pecado dos maridos, das mulheres que estão aqui participando, mas não estão aqui conosco, ou o pecado das esposas dos maridos que estão aqui, Pai, e dos filhos também, Pai. Como Jó orava, que Jó sabia que os filhos dele faziam aquelas festas, iam até altas madrugadas, e quem faz muita festa não tem muito tempo para orar para ti. Então Jó pensava, meus filhos devem estar dormindo em pecado. E ele intercedia pelos filhos. Ele intercedia pela esposa. Nos ajude a interceder pelos nossos parentes, meu Deus. Para que eles não venham dormir com pecado. Para que eles venham dormir todos os dias santificados, purificados. Porque o primeiro fruto do Espírito é o arrependimento, meu Deus. E depois que a gente se arrepende, tudo começa a mudar. Se eles não podem se arrepender por si mesmos, a gente pede perdão por eles, como Jesus pediu perdão pelos aqueles que estavam maltratando ele. Que nós possamos, meu Pai, lembrar também que o Senhor tem tanto nojo do pecado. Nos ajuda a ter nojo também, ódio do pecado, Pai. Nos ajuda a ter ódio do pecado, mas não do pecador. Mas nos ajuda, Pai, realmente a não ter nenhum gosto pelas coisas do mal. Não acalentar nenhum pensamento em nosso coração que seja posto pelo inimigo. Que possa apenas reinar pensamentos puros dentro da gente. Que o seu Filho, Jesus Cristo, que intercede por nós nesse momento, envie o seu Espírito Santo. Nós queremos os 7 Espíritos que estavam sobre Cristo. Todos os 7 Espíritos. O Espírito de temor, o Espírito de inteligência, o Espírito de sabedoria, o Espírito de amor. Todos esses Espíritos, Pai. E o que eles conseguem alcançar, que nem eu sei. O que exatamente conseguem alcançar todos esses Espíritos sobre nós. Derrama sobre cada um de nós neste momento. Para que nós possamos sentir a diferença do que é o caminhar contigo. Esse pedido eu te faço e já te agradeço por sua providência, por ter permitido que nós tivéssemos essa nossa leitura do capítulo 2 hoje juntos, entre irmãos na fé, e agradeço por seu ter permitido que a gente finalizasse com um pensamento tão nobre, tão bonito, que Jesus Cristo é a ponte que nos conecta novamente ao Senhor, Pai. O Senhor nos criou para ficar bem pertinho de Ti, ficar abraçadinho contigo, mas infelizmente hoje a gente não consegue se aproximar do Senhor, a não ser
por Cristo Jesus, que é a nossa ponte. Obrigado por ter enviado seu Filho amado e porque ele venceu. Ele veio e viveu a lei aqui e não falhou nenhuma vez. Nos ajuda também a viver, Pai, a lei do amor, a lei dos mandamentos, o quarto mandamento, o quinto mandamento, o sexto mandamento, todos os mandamentos, Pai, tudo sai da sua boca. Que o Senhor nos dê o poder, não só para poder aprender, para entender, mas para poder vencer, para poder obedecer. E que a gente não venha se vangloriar depois que nós estivermos andando em santificação, Pai. Pelo contrário, que a gente possa se humilhar cada vez mais e ver cada vez mais a gente está muito longe ainda do Espírito de Cristo Jesus, porque só Cristo é perfeito, só Cristo é 100% em tudo. Mas nós queremos andar nessa jornada e não retroceder, progredir. Essa é a bênção e o pedido e o presente que eu peço. Em nome de Cristo Jesus, por mim e por todos que estão aqui participando e ouvindo neste momento. Amém. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que nós acordamos, mais um dia que nós abrimos olhos. Te louvamos e te agradecemos por todas as bênçãos recebidas, pela tua palavra que é viva e eficaz, por Jesus, Senhor, que nos salvou, já nos selou para o teu reino. Já somos Amém. escolhidos por ti, não é nós Amém. que nos escolhemos, Senhor, é tu que nos escolhes. Obrigado, Senhor, por fazer toda a obra da salvação para nós, Pai. O Senhor preparou tudo, Pai, desde a fundação do mundo até o final dos séculos. Te louvamos e te agradecemos por todos os salvos, ó Pai. E pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados cometidos por não conhecer a Tua palavra. Dai-nos, Senhor, o entendimento, o discernimento de entender que Tu é o Deus vivo, o Deus que nos salvou, nos resgatou, nos amou. Oh, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por todos. E pedimos pelos nossos inimigos, pelos que nos perseguem, que não sabem, pelos que nos dão a prova para que possamos levar a coroa de ouro, Pai. Jesus levou de espinhos, mas nós precisamos entender que nós já temos a coroa, que ninguém roube de nós a nossa coroa, Pai. Pai eterno, dai-nos o discernimento a todos que aqui vão ouvir, que a tua palavra ela é simples, ela é amor, ela é viva. E tu tá vivo, Senhor. Tu não morreu na cruz, está morto. Tu tá vivo em nós. Tu nos acorda todo amanhecer. Vamos, acorda. E tu nos acorda, tu nos faz guiar o dia todo, tu nos orienta durante o dia. Temos que Amém. aprender, Pai, com o seu Espírito Santo, a abrir o nosso discernimento para a tua vontade e cumpri-la. Que de nós mesmos não fazemos nada, Pai. Só temos que te pedir perdão, perdão, perdão. Mas estamos aqui, Senhor, para te servir. Eis-nos aqui, Senhor, nos prontos para te ouvir, para seguir seus passos, Pai. Que não venha de nós mesmos, mas que possamos entender que essa vida aqui temos que seguir os passos dos profetas, do que os deixou o caminho para nós. E queria fazer um pedido especial, Pai, para uma pessoa que está no hospital, uma pessoa que veio carregando essa mensagem com todos os seus pecados, lutas e labores, mas ela se esforçou, Pai, para fazer a tua vontade. A irmã Ruth está acamada e precisa, Pai, da proteção e da orientação dos teus santos anjos para que ela venha se restaurar ou ela venha dormir, Senhor, em Ti, para que espere aquele grande dia, Senhor. Dá a ela paz, Pai. Não é de mim que eu não tenho, mas que o Senhor possa dar a ela, que ela venha carregada dessa mensagem, com lutas, com pedras ao caminho, com defeitos, mas ela se esforçou, meu Deus. Que ela Amém. possa ter a paz. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego toda essa sala, que todos possam Amém, abrir Deus. todas as entradas da alma, do ouvir, Amém, meu Pai. do discernir, do amar, todas as coisas, Senhor, que vêm de Ti, todas as bênçãos, possamos recebê-la com o entendimento aberto de todas as entradas da alma. Em nome de Jesus, Senhor, e selá-las para o reino eterno. Em nome de Jesus que eu entrego toda essa sala e todos que aqui vão chegar e ouvir. Obrigado por esse dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Que todos possam ser engrandecidos nessa manhã, conduzidos com a paz do Senhor Jesus.
Cristo, ele tem grandes coisas para nós nesse dia. E ele tem pressa. Louvemos ao Senhor. Eu procuro a alegria de viver. Eu procuro a certeza de um novo ser. Minha busca é um amanhã sem meus dilemas. Eu almejo acordar sem meus problemas. Eu procuro um motivo para sorrir. E a despeito dos fracassos, prosseguir. Eu anseio te louvar, mesmo chorando. Se sofrer que eu sofra, hoje te esperando. Me procurar, meu encontro é hoje aqui. Eu procuro um remédio para minhas culpas. Eu procuro a saída para minhas lutas. E por mais que eu procure, sempre sei onde encontrar. Mas a minha comunhão é tão pequena. E hoje vim mais uma vez te procurar. Eu procuro um remédio para minha culpa. Eu procuro a saída para minhas lutas. E por mais que eu não mereça, sempre venho lhe pedir. Faz com que me procure acabe aqui. Hoje estou à sua procura. Hoje sou a sua procura. Hoje meu Jesus me encontrou aqui. Eu procuro um remédio para minha culpa. Eu procuro a saída para as minhas lutas. E por mais que eu não mereça, sempre venho lhe pedir. Faz com que minha procura acabe aqui. Hoje estou à sua procura. Hoje sou a sua procura. Hoje meu Jesus me encontrou aqui. Hoje sou a sua procura. Hoje sou a sua procura. Hoje meu Jesus me encontrou aqui. Amém. Aleluia, glória. Deus seja louvado. Graças a Deus pelos talentos que Ele tem nos dado. Louvado seja Deus por sua voz, Giovana.
Louvado seja Deus pelas vozes que clamam ao Senhor aqui nesta sala. Vitor, eu tenho certeza que está sendo uma experiência ímpar para muitos que aqui estão. Eu já vejo os nossos amigos se despedindo da sala por algum motivo, mas eu já tenho aqui uma mãozinha levantada. A Isabel é uma querida que há muito está conosco, acompanha a sala todos os dias, né, Isabel? Bom dia, querida, seja bem-vinda. Pode abrir seu microfone, pode dizer o que o Espírito Santo está falando aí a esse coraçãozinho sedento, amada. Deus seja louvado pela sua vida. Amém, 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 verdade. Esse Deus, ele é maravilhoso. Ele cuida de nós de cada detalhe. Eu abri para agradecer, né? Gratidão, eu já agradeci a Deus. E pelo irmão, porque eu sei que é providência divina, né? Trazer o irmão para poder. Eu comprei esse livro e eu comecei a ler. E aí eu estou assim impactada, porque eu não consegui, né, dar para terminar. Então, Deus, ele é maravilhoso, que trouxe o irmão aqui para poder eu continuar. E eu louvo a Deus, o irmão Vitor, porque realmente eu estou aqui maravilhada com esse Deus. Antes de eu abrir aqui, eu fiquei pedindo a ele sabedoria, né, em relação que nós temos irmãos que também, né, precisa de pedir sabedoria assim em relação no, na evangelização, na missão, né, de levar o amor de Deus para as pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo. E aí eu tenho uma irmã que ela não sei o que é que ela me manda os links, todos os links que eu já recebo de várias pessoas. Aí eu pedi a ela que ela orasse só por mim, porque eu já recebo de 10 pessoas os links, e eu não envio para as pessoas que são adventistas, né? Porque ela já recebe, eu só faço orar por essas pessoas. Agora a gente pode enviar os links para as pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo, né? E o Espírito Santo de Deus me tocou assim, sabe? Porque nós somos, né, pecadores miseráveis, somos. Então, eu não quero viver na carne, eu quero viver em espírito. Então, eu tive esse cuidado de ouvir aqui o irmão explicar tudo. Eu quero pedir a ele que ele me ensine, como ele falou aqui, em relação de concluir na leitura, que eles, né, o irmão prometeu, mas eu estou pedindo para que ele me dê essas dicas que ele disse que iria, como foi que ele conseguiu a ler os livros. E aí eu quero ser usada por Cristo aqui no meu lar e para as pessoas que estão estudando, que estão fazendo estudo, né? E que ainda não tiveram esse encontro. Então, eu quero também pedir ao irmão que ele conclua essa frase que eu não consegui anotar, que ele disse assim, tudo aquilo que não usa, atrofia. E aí eu só peguei essa parte. Aí eu queria anotar aqui para eu meditar nessa Mas frase, é, que mas é, é justamente isso, tudo aquilo que a gente não usa atrofia, irmã. Amarra o braço no seu corpo por 3 anos para você ver, o seu braço vai atrofiar. Se você não desenvolver, se você não usar a sua comunhão, vai atrofiar. Se você não desenvolve, se você não usa a sua leitura, atrofia o pensamento. Se você não usa o louvor, vai atrofiar o seu louvor. É uma lei. amém, E, e- verdade. então, e o amor, se você não usa o amor, atrofia o amor também. Veja que muitas vezes é esperado de nós que nós avancemos sem sentir. Devemos avançar sem sentir. Mesmo que você não sinta o amor pela pessoa, faça o ato. Quando você faz o ato, Deus utiliza, o Espírito Santo utiliza aquele ato para inserir em você um sentimento que você ainda não tinha. Então é aquela coisa, vá para Amém, academia mesmo sem ter vontade para academia. Vá e amém, faça um exercício, utilize os seus músculos, que depois você vai sentir a vontade de voltar. Entende? Teve um rapaz que ele era muito
vou contar essa história. O rapaz era muito obeso. Nunca tinha feito exercício na vida, nunca. E aí ele falou, eu preciso mudar de vida. Mas ele sabia que se ele fosse para academia e fizesse o exercício no primeiro dia, ele iria voltar desanimado, porque é algo que ele não tinha prática. Ele falou, primeiro eu vou criar a prática de ir para academia. Por 21 dias, ele foi para academia só para acordar. Ia na porta da academia e voltava para casa. Ele não entrava. Ele só ia e voltava. Ia e voltava. E o que que ele estava fazendo? Estava criando uma nova identidade. Criando a identidade de uma pessoa que pelo menos acorda e vai. Entendeu? Depois de 21 dias que ele criou o hábito de ir, aí no 22º dia ele entrou na academia pela primeira vez. Então, é o mesmo para desenvolver as nossas faculdades espirituais. Amém. Você sente dificuldade de perdoar as pessoas, de amar as pessoas, de agir por elas. Faça, sem sentir. Simplesmente faça um bolo e leve para alguém. Faça o pão e bata na porta do vizinho. Faça, simplesmente vá. Faça isso por X dias. Ore por alguém por 40 dias. E nisso, sua identidade, sua personalidade vai sendo transformada, porque Deus nos fez assim. É uma lei. O corpo e a mente é uma coisa só. É uma simbiose. Você tem que estar girando mente com corpo, com ação, com corpo, com mente, com corpo, com espírito. É por isso que se você não usa, atrofia, porque fica travado. É verdade, eu entendi, meu irmão. Deus seja louvado. É isso mesmo. Temos que perseverar. E, e o ponto aqui também que você disse que orar de voz alta, eu amei o que você disse agora. Orar de voz alta sobre sabedoria e inteligência. Eu não fazia isso. E agora eu vou praticar, Eu leio porque, para vocês, deixa eu ler para vocês Provérbios 2, só para depois vocês não aleluia acharem que eu por estou isso. falando coisa da minha cabeça. Vamos lá, essa aqui é a palavra do Senhor para mim e para você, para a gente poder alcançar um novo patamar no nosso relacionamento Aleluia. com Deus e com os outros. Olha só o que está escrito aqui. Filho meu, Provérbios 2, verso 1. Se aceitares as minhas palavras, esconder contigo os meus mandamentos. Já começa por aí. O que que é esconder contigo o meu mandamento? O que que é esconder? Esconder aqui dentro, né? Você tem que esconder o mandamento aqui dentro, ó. Tem que memorizar. Fazer atento à sabedoria o teu ouvido. Primeiro você tem que ouvir a palavra do Senhor, que é o que a gente está fazendo aqui. E inclinar o teu coração ao entendimento. Você está inclinando o coração. O que é inclinar o coração? É desejar. Você quer ter entendimento. Aí vem o verso 3. Se você clamar por entendimento e por inteligência, erguer a tua voz. Tá aqui, ó. Verso 3. Por inteligência, tá com o filtro. E por inteligência você erguer a sua voz. Aí fala, se como a prata buscar, se como a tesouro escondido procurar. Então você vai entender o temor do Senhor e você vai achar o conhecimento de Deus. Já pensou você achar o conhecimento de Deus? Essa é a promessa. Aí agora vem o verso 6 para terminar. Porque o Senhor dá a sabedoria, é da sua boca que vem o conhecimento e o entendimento. Então é algo. Por que tem que ser de voz alta? Se lembra que a gente estudou ontem que as palavras que saem da nossa boca vêm do próprio Deus? Num Verdade. coração de uma pessoa consagrada, é o próprio Deus que inspira em nós as palavras a serem ditas para Ele mesmo. Então, se é da boca de Deus que sai a inteligência, então tem que ser algo que continua na mesma natureza. Sai da boca de Deus em voz alta. E sai da nossa em voz alta. E volta para Ele em voz alta. E volta. É um ciclo que não pode ser quebrado. Deus não. Se sai da boca de Deus o conhecimento e o entendimento, então da boca de Deus é a boca falada. Não é do pensamento de Amém. Deus, é da boca falada de Deus que vem o conhecimento e o entendimento. E aí tem que ser inspirado em você para você pedir em voz alta também, que é o que está escrito aqui no verso 3. Se você clamar por entendimento e por inteligência, erguer a sua voz. Essa é uma promessa que é aberta e chancelada para mim, para você e para todo mundo que quiser tomar posse disso. Amém. Eu quero sim tomar posse. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, meu irmão. Não vou tomar muito tempo, porque tem pessoas que vão querer também compartilhar, Fique em testemunhar paz, desse irmão. amor. Mas Fique em Isabel, paz. você é uma fofa de Deus. Louvado seja vou Deus pela meditar, sua vida, querida. amém. Eu vou meditar no Mateus, né? 27, que você falou 24 e 54, não é isso? É do 24 a 54. Começa com Pilatos ali e termina com a ressurreição Amém. dos santos de Jerusalém. Então, eu só tenho que agradecer. Amém. Obrigada, meus irmãos, pela oportunidade. Eu amo todos vocês.
e que o Espírito Santo de Deus abrace cada um aqui individualmente, por ele, né, e por mim também. Eu amo. Deus Glória a abençoe. Deus. Obrigada. Amém, Eu queria que você Amém, me amém. louvado dá seja dica Deus. como continuar lendo um livro, como foi que você conseguiu ler os livros, porque eu E começo isso a aí vai ler ficar para os um próximos livro, dias, para vocês poderem vir. Eu sei que vocês vão vir de qualquer jeito, mas é só para instigar a Oh, glória curiosidade a dos outros. Deus, glória a então eu Deus. vou Eu também ficar, quero ouvir isso aí, todos porque eu os sou dias meio ruim aqui para ler aguardando. esse livro. Deus Começo e não abençoe. termino. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Leide, você quer continuar falando, querida? Porque aí a Não, eu gente. tô assim, ouvindo aqui a irmã falando e amei, assim, ela tirou minhas dúvidas também, porque eu tenho as mesmas palavras dela, a mesma dificuldade. E louva a Deus por estar aqui, né, ouvindo o irmão explicando um livro que eu amo também, que eu nunca terminei ele. Eu vou ser sincera, nunca terminei. Só começo, muito bom. Eu já ouvi ele todo em áudio, mas na hora de ler, irmã, para mim, eu tenho essa casei que meu irmão diz, eu tenho a mente travada. Só Jesus para me destravar a mente também. E Já agradeço está muito por estar acontecendo, aqui. irmã. Já está acontecendo. Já está acontecendo, exatamente, irmã. Glória Fique a em Deus, paz. estou amando assim ver, Verdade. porque eu nunca tinha ouvido ele assim igual o irmão está explicando. A gente ouve áudio, mas nunca é que nem explicação que você está dando, irmão. Então a gente só tem a agradecer a Deus e orar muito por você, por continuar sempre disponível assim de falar do amor de Deus para as pessoas. E estou amando também. Eu nunca tinha lido, já li tantas vezes a Bíblia, mas nunca tinha fixado em Mateus 27, igual você falou, e eu estou lendo desde quando você falou também. Todo dia eu estou lendo e tenho fé em Deus que Deus vai me ajudar. Já tinha dificuldade, depois que eu dei o Covid, eu achei que ficou pior, mas que você disse, travou, porque eu não leio. Então, da agora para frente, em Agarra a nome de bênção, irmã. Jesus, eu Não falei para Deus solte, que eu ia irmã. decorar o versuário da lição todo sábado. Irmão, mas é uma dificuldade, mas eu tô decorando. Mas eu Anota vou aí para passar a não semana. esquecer. A gente vai falar sobre memorização de verso também. A gente vai falar sobre memorização de verso nessa nossa jornada. A gente vai falar sobre isso também. Amém, glória a Deus, irmão. Mas que você vê, meu marido, um dia eu li 2 vezes para minha neta já decorou. Eu falei, gente, ela disse, vó, mas você lê, você lê. Eu digo, eu leio, eu escrevo. Irmão, só Jesus para destravar essa mente. E ele Está é Amém. aqui. poderoso. Amém. Eu creio que Ele tudo pode. Que Deus abençoe e agradeça a Deus por essa sala, agradeça a Deus por essa semana, por esses 21 dias, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Às vezes eu não entro na hora assim, porque eu estou num grupo de oração, mas eu entro 5 horas, quando termina, já fico ansiosa para dar 30 minutos, eu já entro aqui com vocês. Porque é todos os dias o grupo de oração também. Mas eu vou assistindo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Deus seja louvado, irmã Zuleide, é isso aí. Louvado seja É Deus. assim, o Senhor Deus, ele é maravilhoso. E ele vai nos unindo, vai nos reunindo e vai trazendo sacerdotes, vai trazendo profetas e vai ministrando para nós essa palavra viva, maravilhosa, esse amor tremendo que é o amor dele para conosco, um amor infinito. E eu Glória a fico Deus. pensando assim, como Deus tem capacitado os seus filhos para estes últimos dias. Mesmo nos sentindo tão pequenos, eu lembro que a Elo, Elo, eu vou falar de você agora, amiga, você está já com a mãozinha levantada, já eu te dou aqui a oportunidade, viu? Eu lembro que quando a Elo e algumas outras pessoas chegaram para a sala e ela falava assim, gente, como eu perdi tanto tempo, como eu perdi tanto tempo, eu preciso ler esses livros. E o meu pai era comportou, eu acho que algo assim, e ela tinha os livros, e ela falou, e agora, olha, eu estou atrasada, eu estou atrasada e eu vou ler esses livros. E hoje eu vejo a Elo compartilhando pérolas preciosas conosco aqui na sala da consagração. Amém. E então, irmã Zuleide, irmã Isabel, principalmente você, irmã Zuleide, que está falando dessas dificuldades Verdade. e tem assim, pode ter certeza, quando nós nos dispomos, como o Vitor falou,
quando nós nos dispomos, quando nós abrimos o nosso coração para receber as bênçãos que o Senhor está para nos dar, o anjo já veio, já trouxe a bênção. Receba, irmã. Glória a Deus. Consagre-se ao Aleluia. Senhor nesta manhã. A Amém. sala da consagração não tem esse nome em vão. Não foi escolhido esse nome por um acaso. Foi com muita oração na época. E Glória a todas Deus. as pessoas que aqui chegam para a honra e glória do Senhor são consagradas em Cristo Jesus. Nós temos Amém. muita dificuldade, nós temos uma batalha diária. Eu não estou falando, eu estou dizendo nós porque eu convivo com as minhas amigas à distância e eu consigo acompanhar cada uma em oração. E o Vitor falou de algo que ele deu aí um testemunho de um amigo, e eu tenho algo sobre, um testemunho sobre oração. Hoje, a minha vida é uma vida de oração. E às vezes eu falo em voz audível para Deus também, Senhor, eu estou orando pouco. Aí o Espírito Santo vem e fala comigo, não, filha, você não está orando pouco. Você não está orando da maneira correta. É verdade, Senhor, eu não estou sabendo nem orar, eu não estou sabendo nem pedir, não estou sabendo agradecer. Então, é isso que vai acontecendo conosco, porque às vezes eu paro para orar e não é pelo fato de ser uma mulher de oração que eu abro a boca e as palavras saem. Não é assim. Tem dia, irmã, que eu não estou com vontade de orar. Acontece isso comigo. Eu estou testemunhando algo para vocês que é real na minha vida. E olha que a minha vida de oração, ela é sistemática. Não estou dizendo isso para me engrandecer, para glorificar o nome do Senhor. Amém. Eu sou responsável por orar com os mensageiros da sala em alguns dias da semana. E às vezes eu entro em contato e por algum motivo eles não retornam. E aí eu ajoelho e falo, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Mas tu és onipresente, és onisciente e és onipotente. Eu sei que tu podes. Por favor, visita. Eu oro pelo mensageiro, mas sem ele saber que eu estou orando. Às vezes eu gravo um áudio em oração e mando quando eu não consigo uma conexão real. E aí, às vezes, acontece de ele tá com problema, né, Vitor? Não consegue ouvir os áudios, e aí depois o Espírito Santo vai lá e fala com ele também, porque a gente orou e o Espírito Santo atua. Quando a gente ora, o Espírito Santo atua. E aí a gente recebe uma mensagem de texto com as explicações. E eu retorno aos pés do Senhor e falo, glorificado seja o teu nome, Pai. Porque é o Senhor que faz a obra. A gente é tão pequeno. O fato de orar, às vezes eu entro na sala como hoje, de repente a conexão cai e aí? E vocês certamente estão me ouvindo falar e ao fundo ouvem os galos cantar, o cachorro latir, enfim, um monte de bicho, porque é assim a vida no campo. Eu tenho 46 anos, vou completar esse mês, no final desse mês. Esse lugar foi o lugarzinho onde eu nasci. E há alguns anos eu estou de volta. E é o Senhor Deus que prepara essa vida para nós. Então, hoje eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que chega aqui na sala. Oro pelos pedidos, oro pelos nomes. E aquelas que vêm mais frequentemente, a gente acaba lembrando com mais frequência também, porque os pedidos que são repetidos, eu costumo anotá-los quase sempre. Eu anoto todos os pedidos e oro pelo menos uma semana por esses pedidos que aqui são colocados. E, irmã Zuleide, eu acho que o seu nome está na minha lista de oração. Eu acho que você é uma pessoa que já veio aqui outras vezes há mais tempo. Glória a Deus, irmã. E eu penso que o seu nome deve estar ali na minha listinha, porque tem uma Zuleide lá e alguns pedidos. Então, às vezes, eu troco que vai preenchendo os meus blocos, eu desfaço daqueles, vou renovando os blocos, mas eu estou sempre orando, irmãos. Elô, Glória a Deus. Olha, pode abrir seu microfone, amiga. Seja bem-vinda, bom dia, porque você sabe que eu falo e vou falando, né? E eu sei que você tem uma mensagem poderosa aí para nós. Pode abrir o microfone. Bom dia, Janinha. Bom dia, Vitor. Essa sala aqui realmente é uma bênção. Eu só quero lembrar, Juninha, porque nós estamos com muitas pessoas assistindo essa mensagem pelo YouTube, né? Me parece que nós estamos com quase 50 pessoas hoje, entre o Zoom e lá no YouTube. Então, é só para deixar para as pessoas que essa mensagem ela está sendo gravada, ela fica gravada no YouTube,
E nós queremos pedir para vocês, nossos irmãos, que compartilhem essas mensagens que aqui são gravadas, porque assim como você tem dificuldade, às vezes, de entender, de compreender, né? Muitas pessoas também têm essa dificuldade. Eu também tenho essa dificuldade, né? Eu tive Covid 2 vezes. E eu entendo, viu, irmão Zuleide, quando você fala que tem a dificuldade de ter uma mente retentiva, né? Mas eu criei alguns instrumentos para me ajudar com essa dificuldade, né? Então, eu tenho sempre um livro de papel e eu tenho post-it, eu tenho setinhas, eu tenho os instrumentos que eu criei para me ajudar quando eu quero lembrar de um determinado assunto, eu sei que eu escrevi, que eu coloquei um comentário ali do lado. Isso também, irmã, pode te ajudar, né? Às vezes, se você tem uma dificuldade, escrever um comentário do lado daquele assunto que te chamou a atenção, que você acha que é importante. Eu escrevo na minha parede, eu tenho post-it na minha parede onde eu estudo, e é assim, né? Deus vai nos ajudando a encontrar formas da gente é, gravar aquilo que às vezes a nossa mente foi danificada pelo pecado. Mas o meu recado mesmo, Juninha, é aqui para todos que estão na sala e para aqueles que estão no YouTube e aqueles que estão ouvindo essa mensagem gravada, que todos esses comentários, esses 21 dias e as demais mensagens da Sala da Consagração estão gravadas em nosso canal. O nosso canal chama Sala da Consagração. Se você digitar no YouTube, você vai conseguir assistir todas essas mensagens. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu queria o restante. Então, o restante está aí no canal da Sala, né? É só para lembrar os nossos internautas. E, Vitor, eu gostei muito aqui quando você disse sobre a bênção que os anjos trazem. Eu nunca tinha ouvido isso, né? Mas eu fiquei aqui tão maravilhada de saber que o anjo, né? Ele chega com a bênção do sábado, ele chega com a bênção do nosso dia e ele vem para nos entregar. E ele precisa de encontrar, né, um ambiente para que isso seja entregue. Eu tinha lido uma certa vez, Vitor, no livro Oração, que Jesus quer se demorar na nossa casa. Quando eu li isso também, eu fiquei maravilhada. E lá fala que Jesus não se demora em nossa casa porque as nossas orações são muito rápidas, né? Aquela oração rapidinha. Jesus, muito obrigado pela comida. Mãe, Jesus, muito obrigado pela noite de sono. E quando a gente faz esse tipo de oração, né? Jesus não se demora na nossa casa. Então, juntando essas duas coisas, eu me senti presenteada nesta manhã pelo céu. O céu quer nos presentear todos os dias, mas para isso, nós precisamos que Jesus se demore na nossa casa. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, Elô. Deus abençoe. Deus seja louvado aí pela sua consideração. E é isso mesmo, sobre a bênção. Eu, desde muito cedo, na igreja, não tão cedo, né? Porque, pela misericórdia de Deus, quando eu conheci essa verdade, eu já tinha mais de 20 anos, por volta aí dos meus 22 anos. Foi quando eu recebi a graça de conhecer a verdade que hoje eu vivo nela, crescendo em graça a cada dia. E então, desde então, eu tenho ouvido sobre isso. Tinha um ancião na Igreja Central de São Francisco que ele falava sobre as bênçãos do sábado, e ele falava exatamente como o Vitor falou. E ele falava de Gênesis, né, quando Deus vinha ao encontro de Adão e Eva na viração do dia, e então ele sempre mencionava que todos os dias Deus vinha ao nosso encontro trazer bênçãos para nós, mas que ao sábado ele enviava os anjos de modo especial. Na verdade, né, ele falava assim, ele falava, né, que na época de Adão e Eva ele vinha em pessoa, e nos nossos dias ele envia os anjos para nos trazer essas bênçãos, e no sábado é de modo especial. Por isso que nas horas benditas a gente deve estar postos
com a nossa família para receber as bênçãos especiais que o Senhor tem para nós no sábado. E o nosso horário avança, eu não vejo nenhuma mãozinha mais levantada. Vitor, você quer ainda fazer alguma consideração, meu amigo? Estou te chamando assim porque você é amigo de Cristo e eu sei que nós vamos chegar no céu juntos. Nós precisamos ser amigos. Com certeza, e aquece o coração, aumenta nossas amizades aqui na Terra. Por hoje, o que tínhamos para compartilhar foi compartilhado pela graça de Cristo, e a gente avança então para a nossa finalização, enfrentar esse novo dia com a graça de Deus, estar juntos novamente amanhã. É um prazer estar com vocês aqui, por toda a participação também. Eu sei que tem muitos que não falam, mas oram, ou mandam mensagem no WhatsApp. É, e também tem no YouTube, que não tem acesso, mas dá like lá e comenta. Tudo isso aquece o nosso coração. É gostoso ver o corpo de Cristo crescendo na comunhão, tanto individual quanto em grupo, congregacional. Mesmo que seja nessa igreja espalhada, né? É uma igreja espalhada. A gente faz um culto como uma igreja espalhada no Brasil todo e no mundo todo, né? Que tem gente na Europa também, na África participando. Deus seja louvado. Verdade. Amém. Amém. Então, vamos orar para finalizar. Isabel, só para informar, o seu nome já está na minha lista há algum tempo. Oro por uma jovenzinha que, no momento, o nome não me vem aqui, mas você pediu oração por uma mocinha, penso que é a sua filha, e eu tenho orado, e Deus sabe. Oi? Amém. Amém. Obrigada, querida. Também oro por Deus seja vocês. louvado. Amém. Vitor, você pode finalizar com uma oração para nós? Sim. Ok, Oremos todos. então vamos orar. Na sequência, a Aure vai colocar o hino para nos despedir. E desde já eu agradeço a presença de todos, desejo a todos um feliz dia na presença do Senhor, com essa mensagem maravilhosa no coração, na mente, e refletindo na palavra do Senhor, nos textos que nós encontramos no decorrer da mensagem, e esse de modo especial que Vitor deixou para nós, que é o capítulo 27 de Mateus, e em alguns versos desse capítulo, eu convido a todos a nesse dia refletir nessas passagens bíblicas e também no capítulo 2 do livro Caminho a Cristo. E já me despeço de vocês, desejando a paz de Jesus por onde vocês forem, que vocês possam ser a luz que esse mundo precisa, brilhando, brilhando, para que as pessoas não vejam vocês, mas que vejam Cristo Jesus em nós, em mim e em cada um de vocês. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, Vitor, às 5 da manhã, e até amanhã a todos. Não vejo nenhum pedido aqui, mas eu sei que no coração aí de vocês tem muita gratidão, como foi mencionado aqui hoje. Eu louvo a Deus, porque hoje foi muita gratidão mencionada. E quanto aos pedidos, que Deus atenda a cada um, conforme as vossas necessidades, em nome de Cristo Jesus. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Pode orar, Vitor. Oremos então. Pai eterno e querido, muito obrigado por tão lindo presente que é a vida, a saúde que temos e a amizade em Cristo que usufruímos nessas primeiras horas do dia. Te agradecemos por sua misericórdia, te agradecemos pela vida de Cristo Jesus, te agradecemos pelo ministério dele, que foi a ponte sobre o abismo, e por estar intercedendo por nós neste momento, permitindo que a nossa oração chegue a ti, meu Pai. Não só orações, Pai, os nossos pedidos, nosso clamor, nosso choro, o Senhor pega com a mão nossas lágrimas. Obrigado por ser um Pai tão amoroso e tão paciente conosco. Nesse momento, gostaria de pedir, Paizinho, se o Senhor puder, e sabemos que o Senhor pode, temos necessidades, Pai. Os homens aqui que trabalham, as mulheres aqui que trabalham e cuidam do lar também, para aqueles que cuidam de crianças, para aqueles que cuidam de crianças que têm dificuldades, crianças com necessidades especiais, Pai. Abençoa este lar, Pai. Tenha misericórdia. É uma cruz. E o Senhor ajudou Cristo a suportar a cruz, ajuda esse irmão que está ouvindo nesse momento a suportar também. Quem tem filho autista, quem tem filho acamado, quem tem filho sobre a cadeira de rodas, Pai. Tenha misericórdia, põe a sua mão sobre este lar, dando esperança, dando força e energia, Pai. Dando para essa pessoa as condições para lidar
com as dificuldades do dia a dia, meu Deus. Tenha misericórdia e abençoa. Eu não sei porque o Senhor está pedindo que eu ore neste momento por isso, mas eu sei que tem alguém nesse momento ouvindo, porque estava precisando de um alento, precisando de um lembrete, de que o Senhor é um Pai amoroso e que um dia esse filho vai estar correndo, brincando, com a mente 100% sã, com o corpo 100% são, nos montes de Jerusalém, da santa cidade que o Senhor vai trazer para nós morarmos. Muito obrigado por suas promessas. Abençoa também aqueles que precisam de um emprego, Pai, neste momento. Abençoe aqueles que estão em busca de uma nova oportunidade de trabalho. E nos abençoe para todos que já têm um trabalho, que nós possamos dar o exemplo como José, o exemplo como Daniel, que tinham a sabedoria, a inteligência, a força, e por isso eram promovidos, mas não para se exaltar, não para gastar dinheiro consigo mesmo, mas para apontar que existe um Deus que olha pelos seus. Que nós possamos ser exemplo para este mundo, Pai. Que nós possamos ser luz, ser sal, onde quer que nós venhamos pisar hoje os nossos pés nesse novo dia. E que o seu nome seja honrado e glorificado através da nossa vida. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus, por mim e pelos meus irmãos que estão ouvindo neste momento e pelos que estão ouvindo gravado também. Amém.